Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa catequese sobre o 9º mandamento da Lei de Deus, não cobiçar a mulher do próximo, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, citando a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16, nós falamos da concupiscência. E a concupiscência da carne é o tema do 9º mandamento da Lei de Deus, enquanto que a concupiscência dos bens alheios é o argumento do 10º mandamento da Lei de Deus. Mas o que significa a palavra concupiscência? Palavra até difícil. E vimos que ela tem o seu correspondente no Antigo Testamento. Inclinação para alguma coisa. Vamos ver o sentido etimológico original de concupiscência e depois, com o pecado, porque a concupiscência passou a ser um drama na nossa natureza. Parágrafo 2515 do Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. Em sentido etimológico, concupiscência pode designar todas as formas veementes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe o sentido particular de impulso do apetite sensível, contrário aos ditames da razão humana. Portanto, quando o desejo humano se inclina por uma determinada coisa, o homem passa a desejar, a querer para si alguma coisa. Isso, tirando o pecado, em si, é uma coisa que Deus colocou na natureza humana e, como disse no programa anterior, em si ela não é pecaminosa, essa inclinação. Torna-se uma inclinação pecaminosa quando ela é contra a razão humana. Eu dou um exemplo. Fulano está com fome. O seu apetite o inclina a querer comer, a querer saciar a sua fome. Portanto, o desejo de comer, o desejo de saciar a fome. Isso é a concupiscência que, enquanto tal, não é pecaminosa. O problema é que, comendo, nós às vezes nos excedemos, comemos mais do que deveríamos comer, mais do que o suficiente, mais do que o necessário para saciar o nosso corpo, e aí pecamos pela gula. Beber. O vinho alegra a alma, diz a Escritura. O desejo de tomar uma boa taça de vinho, enquanto tal, desde que a pessoa não esteja proibida por algum motivo médico, etc., ou por outras razões legítimas, é uma coisa boa, tomar um bom vinho. O problema é que, bebendo, para saciar aquela inclinação, aquele desejo de tomar um bom vinho, a pessoa se excede e bebe mais do que o limite e se embriaga. Então, a concupiscência se torna um pecado. O mesmo se aplica em nível sexual, o mesmo se aplica em nível de descanso, o mesmo se aplica em tudo aquilo que toca o desejo humano, quando tal desejo é contra, se opõe aos limites, aos ditames da razão humana, aí nós temos uma concupiscência desregrada. Após o pecado original, conheço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulos 7 e 8. Isso define bem qual é o pano de fundo do 9º mandamento da Lei de Deus. Admirar uma mulher, glorificar a Deus pelos seus predicados físicos, pelos seus predicados morais, nunca foi pecado, seja esta mulher maior ou menor de idade, casada ou solteira. Passa a existir o pecado quando esta inclinação se opõe aos ditames da razão humana e passa a ser essa inclinação uma concupiscência, um desejo ilegítimo, uma vontade, um consentimento imoral. Aí sim temos uma violação ao 9º mandamento da Lei de Deus.